Olá a todos e todas, de todas as partes do Brasil. Estou vendo aqui amigos, e é bom a gente estar entre amigos, né? Amigos, apoiadores, pessoas que têm me dado condições de manter os meus projetos e o projeto em favor do serviço social. Eu tenho dito sempre que quem investe no meu trabalho está investindo no serviço social, na própria carreira, porque está aprendendo, mas também está investindo na minha capacidade de mobilização. Está investindo na minha capacidade de fazer diferença, de ter mais tempo para me dedicar aqui. Eu gostaria antes da pandemia, eu me dedicava 100% aqui. Depois da pandemia, eu não consegui mais me dedicar 100% aqui. Eu tive que voltar a fazer algumas atividades que eu fazia antes. Eu tinha até dado um tempo no trabalho das perícias, porque aqui eu conseguia manter os meus projetos e levar tudo adiante. Depois da pandemia, as entradas, né, para todo mundo foi assim, não estou reclamando, só evidenciando o fato, que caíram muito. E aí eu lancei esse congresso de Serviço Social na Educação, ele teve baixíssima adesão, quando se trata dos outros congressos, por exemplo, quando comparado, ele teve baixíssima adesão, não chegou nem a 10% dos outros congressos, a adesão neste congresso. Eu também não tive patrocínio das empresas que me patrocinaram nos outros congressos, e então, em função dos patrocínios, eu consegui criar uma taxa de participação, de cobrança bem baixa, e nesse eu não consegui, eu tive que cobrar o valor integral, ficou um pouco caro. Então, uma série de obstáculos, mas está dando tudo certo. No fim, um pequeno número de pessoas que conseguiu participar. Eu também não consegui, que teve congressos que eu tinha 20, 30, 50 vagas promocionais que eu conseguia para as pessoas que diziam que estavam desempregadas ou que tinham alguma dificuldade, eu consegui abrir para os palestrantes também. Nesse foi tão apertado que nem para os palestrantes eu consegui abrir vaga franqueada, gratuita. Infelizmente foi bastante difícil, mas está aí, vai acontecer amanhã, a partir das 18 horas, a cerimônia de abertura. Continua aí por 8 dias, dos horários das 18 às 21 horas, né? Às 22 horas, perdão. São 4 palestrantes por dia. Nós temos muito conteúdo bom. Eu já gravei uma live explicando. Tá tudo certinho, tudo funcionando perfeitamente normal. Estamos aqui na época das trovoadas aqui no litoral baiano, no Baixo Sul, na verdade, né? Na época das trovoadas, e eu estou um pouco preocupado com relação à internet, porque quando dá trovoada por aqui, cai energia, cai internet, cai asfalto, cai tudo, cai poste, e é uma época bem complexa. Mas vamos em frente, né? Pedindo ajuda a Deus, misericórdia, vamos trabalhar. Então vamos lá, deixa eu falar um pouquinho aqui com vocês, né? Se alguém quiser me interromper aí, é só levantar a mãozinha, eu começar a falar e eu abro o microfone para você, viu? Fiquem à vontade, nós estamos numa reunião pública, está aberta então aí a nossa reunião ampliada, do dia 4/11/2021, do Fórum CESO e da Frente ASPSE Brasil Educação. E o nosso primeiro ponto de pauta é o CACS, que é o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, que é um colegiado que tem como função principal acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos. Tem uma mosquinha aqui que de vez em quando ela resolve participar da live. E a aplicação dos recursos do fundo. No âmbito das esferas municipal, estadual e federal. O Conselho do Fundeb não é uma nova instância de controle, é uma representação social. Ela não devendo, portanto, ser confundido com o controle interno executado pelo próprio Poder Executivo, nem com o controle externo a cargo do Tribunal de Contas, na qualidade de órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem compete a apreciação das contas do Poder Executivo. Então é importante nós lembrarmos sempre que o CACS é uma espécie de movimento social, um colegiado social, ou seja, ele é composto por uma parte da sociedade. A gente vai ver algumas informações a respeito dele. O sistema CACS Fundeb está disponível na internet também para quem quiser consultar, para cadastramento dos conselheiros do Fundeb de todos os entes federados, e tem como objetivo principal dar publicidade aos dados do conselho, tipo endereço, número de telefone, e-mail e nome dos conselheiros.
Eu estou fornecendo essa informação para vocês aqui. Essas informações estão no site do FNDE, do .gov.br. Então tem como você entrar lá e ver todos o nome dos conselheiros, quem é o presidente, quem é o vice-presidente, quem são os outros representantes, né? Então, só para a gente entender essa fundamentação, esse conselho de acompanhamento e controle social do Fundeb, que é um colegiado, e que tem como função principal acompanhar, controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo no âmbito das esferas municipal, estadual e federal, ou seja, não é uma unidade administrativa do governo. Sua ação deve ser independente e, ao mesmo tempo, harmônica com os órgãos da administração pública. É importante frisar que, até o momento, nós temos identificado que, na maioria absoluta dos municípios, está havendo algum tipo de má gestão, isso sendo... E copos de rock, certo? E aí eu vou dizer sim. Se você me perguntar, você já comprou uma caneca? E aí é importante a gente pensar o seguinte: como um colegiado, é um conselho, não um colegiado, ele está invisível, ele está aparelhado com o poder legislativo, poder executivo do município, o que é um problema muito grave. Eu tenho tido várias reclamações de vários assistentes sociais do Brasil dizendo que não conseguem contatar este conselho, ou que ao tentar contratar percebe uma grande resistência. Gente, quem tem o que esconder normalmente é porque tem sujeira debaixo do tapete. Então, o Poder Executivo, em relação ao CACS, deve obrigatoriamente oferecer ao Conselho o necessário apoio material e logístico, disponibilizando, se necessário, local para reuniões, meios de transporte, materiais, equipamentos, etc., na forma de assegurar a realização periódica das reuniões, as reuniões de trabalho, as reuniões de fiscalização, garantindo condições para que o colegiado desempenhe suas atividades e exerça efetivamente suas funções. Isso é importante a gente lembrar que ele, sendo um colegiado social, é um colegiado que tem que ter, por diretriz, ser público. Precisa ser acessível à população em geral. A atividade dos conselhos do Fundeb soma-se ao trabalho das tradicionais instâncias de controle e fiscalização da gestão pública. O Conselho do Fundeb não é uma nova instância de controle, mas sim de representação social, não devendo, portanto, ser confundido com o controle interno. O controle exercido pelos conselhos do Fundeb representa a atuação da sociedade que pode apontar falhas ou irregularidades eventualmente cometidas para que as autoridades constituídas, no uso de suas atribuições legais, adotem as providências que cada caso venha a exigir. Eu queria falar um pouquinho, eu anotei algumas questões aqui, a respeito das atribuições do Conselho do Fundeb, que são acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundeb, que é parte desse processo, né? Fiscalizar o recurso, supervisionar a elaboração da proposta orçamentária anual no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação, supervisionar também a realização do censo escolar, que é anual, é obrigatório. Esse é parte do trabalho do CACS, né, do colegiado. E instruir com parecer as prestações de contas a serem apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas, e este parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas ao tribunal. Então, ele está dentro de todo o processo de trabalho. Acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, verificando os registros contábeis e demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo recebimento, análise da prestação de contas desses programas, encaminhando ao FNDE o demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira, acompanhado de parecer conclusivo
e notificar o órgão executor dos programas e o FNDE quando houver ocorrência de eventuais irregularidades na utilização dos recursos. Então, veja bem, essas são algumas das atribuições do Conselho. Existem algumas outras que estão um pouco mais ligadas ao município e aí varia um pouco. Aí nós temos então a composição de acompanhamento e controle social do Fundeb no município, que deve ser composto por, no mínimo, e veja bem, no mínimo não é no máximo, é no mínimo. Então, no mínimo, 9. Quem são esses 9? Você precisa saber disso no seu município se você quiser lutar na frente Aspas Brasil. Precisa saber disso. Eu sei todos eles aqui do meu município. Quem é o presidente, quem é o vice, etc. e tal. Então, sem essa informação, a gente vai ter uma luta um tanto quanto desfocada. Vamos lá, então. São 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal da Educação ou órgão educacional equivalente, um representante dos professores da educação básica pública, um representante dos diretores das escolas básicas públicas, um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas, 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública, 2 representantes dos pais de alunos, ok? 2 representantes dos estudantes, tem que ter 2 alunos da educação básica pública, sendo um deles indicado pela entidade de estudantes secundarista e o outro é livre. Então, é um conselho social, é um movimento social, é um colegiado de controle. Agora, o que é que eu descobri? Eu descobri, inclusive, num município bem próximo aqui do meu, que 6 das pessoas que estavam listadas lá no FNDE como conselheiros do CACS não sabiam que eram conselheiros do CACS. Eu peguei o telefone, liguei para eles. Felizmente, por aqui está ok, todo mundo está sabendo, embora a maioria não participe das reuniões. A reunião é feita com o presidente e o vice. Então, diz que não pode, a reunião mensal, a convocatória geral, não pode ser feita senão com a maioria absoluta dos membros do colegiado. Está na lei. Como é que eles fazem para resolver isso na ata? Então, o que é que eles fazem? Fazem a reunião em 2, combinam o que eles querem, do jeito que eles querem, e depois leva a ata para os outros que não estavam a assinar. É o famoso traiçoeiro jeitinho brasileiro, como sempre, em todo lugar, em todo buraco, criando problema e abrindo porta para a corrupção. Essa conversa é essa. Ou seja, a maioria dos municípios no Brasil não está repassando mais do que 50% do valor definido em lei para o Fundeb, e no fim ainda sobra dinheiro para fazer rateio. Vem cá, como é que você não passou a metade do que você tinha que passar? Passou a metade do que tinha que passar. E sobrou dinheiro para fazer rateio? Porque é o seguinte, entendam bem, 70% do valor acumulado da arrecadação do Fundeb, do repasse do Fundeb, deve obrigatoriamente, por lei, ser gastos com profissionais da educação e ser declarado assim, sob pena de não aprovar as contas. Então, eles pegam só 50%, não conseguem gastar os 50% com profissionais, e aí tem que fazer rateio com o que sobra, para poder comprovar que gastaram o dinheiro com educação, com o salário de profissionais da educação, que é mais específico, salário. Então, é o famoso jeitinho brasileiro que beira a corrupção. Infelizmente, eu vou falar aqui, quem não gostar que coma menos, né? Porque, infelizmente, eu tenho que dizer, quem participa desse tipo de coisa está participando de um projeto de corrupção que prejudica todo brasileiro, toda a sociedade, seja quem for, em qualquer lugar que for. Eu sei que você não tem controle sobre isso, eu sei que você às vezes é obrigado a participar de processos para os quais você não queria participar, não queria se envolver. Se tivesse um jeito, você não participaria. Você é forçado pela gestão para não perder o emprego, para não perder o contrato, para não criar. Mas isso precisa ser dito. Você precisa estar ciente de que participar de um processo de rateio, de um projeto que não está cumprindo a lei em função dos 100%, que é 50%, que não tinha dinheiro para pagar, para fazer o repasse dos 100%, mas que sobrou dinheiro para fazer rateio, alguma coisa está errada aí. Já teve rateio aqui na assistência social, me posicionei contra. Rateio é uma forma de precarizar o trabalho profissional. Embora você seja beneficiado no fim,
mas você tinha, o direito que você tinha ali era ou de ter mais profissionais para diminuir sua carga de trabalho, isso é a longo prazo, ou de ter um aumento no seu salário mês a mês. Aí tudo bem. Agora, fazer rateio de final de mandato, de final de prestação de contas, é o se utilizar da pessoa para estimular a corrupção na administração pública, na gestão pública. Esse é o meu pensamento, e todas as pessoas que estão comendo uma fatia dessa torta, infelizmente, estão nesse processo. Eu não falo diretamente a ninguém, e peço até desculpa, porque algumas pessoas vieram para mim dizer, professor, querem fazer o rateio aqui, e aí? Eu disse o que estou dizendo aqui. Declaradamente ilegal, não é. Mas num conceito ético, você sabe comigo que é corrupção. É um jeito de consertar um erro de gestão. Então, era isso, mais ou menos. Deixa eu ver o que eu tenho mais para dizer aqui sobre. Eu fiz algumas anotações. Então, a escolha dos representantes dos professores, diretores, pais de alunos e servidores das escolas deve ser realizada pelos grupos organizados ou organizações de classe que representam esses segmentos e comunicada ao chefe do Poder Executivo. Não é pelo prefeito, é pelas organizações, sindicatos, enfim, pelas organizações, para que este, por ato oficial, os nomeie para o exercício das funções de conselheiros. Infelizmente, aí tem um outro problema. 90% da maioria dos casos, essas pessoas são escolhidas exclusivamente pelos prefeitos. Por quê? As organizações representativas não ocupam seu espaço, não reclamam, não cobram. E o prefeito fica sem opção, e muitas vezes é sem opção mesmo. Não é maquiavélico, não. Não é maquiavelismo, não. É sem opção mesmo. E aí ele é obrigado a nomear. Mas na maioria dos casos a gente sabe que não é assim. Ele já faz logo, nomeia logo. Não, já nomeei. Né? Ou então, não existe as organizações. Eu tenho dito aqui, gente, tem que ter organização. Município sem organização de classe, sem associação, sem frente, sem mobilização, é município politicamente fraco. Prefeitos e vereadores fazem o que querem, do jeito que querem, da forma que querem. Aí as pessoas perguntam, por que eu tenho que participar do conselho, da Conferência Municipal de Educação, de Saúde, de Assistência Social? É por causa disso, porque você precisa ocupar o espaço público, o poder político, porque é com o poder político que você faz as coisas acontecerem. Se todo mundo ficar escondido, não tenho tempo, não vale a pena, eu vou ter gasto, você vai ficar invisível. Olha, eu já disse aqui para vocês, já comentei várias vezes aqui com vocês, carinhosamente, eu quero me dirigir com vocês a vocês respeitosamente. Às vezes o tom da fala fica assim um pouco pesado, né? Mas é porque o assunto é pesado e complexo. Mas eu quero me dirigir a vocês com respeito. Mas eu quero dizer assim, eu já falei aqui com vocês várias vezes que eu convidei pessoas que eram estudantes de serviço social, recém-formados de serviço social, que nem o registro no CRES ainda tinha feito, para ser palestrante nos congressos. E depois até emprego eles conseguiram. Eles saíram da invisibilidade. O assistente social precisa, na sua região, ser notório, ser conhecido. Precisa sair da invisibilidade. Nós temos a nossa colega, que eu orgulhosamente apresento aqui, a Kathleen, que é estudante e que no município dela está fazendo mais pelo serviço social do que todos os assistentes sociais que tem lá. Parabéns a Kathleen. A gente está numa reunião aqui. Eu estou só elogiando mesmo. E é isso, gente. Então, é o que eu tenho dito. Quem é que faz a diferença? Qualquer um de nós podemos fazer a diferença. Né? Temos aqui outras colegas, eu não vou dizer o nome, por uma questão de respeito, em função da luta que você vem passando há muito tempo, que eu tenho acompanhado. Mas aqui nós temos colegas que, de um certo modo, estão bastante desestimuladas, desmotivadas, porque têm lutado uma luta, não têm visto resultado. Aquele resultado final, aquele impacto que queria, aquele objetivo final que queria alcançar, não alcançou. Mas se você perceber, ao longo do processo, quem se mobiliza nunca perde, porque quem se mobiliza aprende, quem se mobiliza sai da invisibilidade, quem se mobiliza adquire poder político, mesmo que não alcance aquele objetivo que se pretende. Então, quem se mobiliza, quem se envolve com movimentos sociais, quem entra na luta, quem começa a lutar pelo serviço social, tem que ter em mente que o objetivo final é um resultado. Mas não é o único resultado. Existem outros que vão se materializando durante o processo. Quem se participa de um sindicato, nós temos nossa colega Cristiane aqui, presidente da Sazeiro, do sindicato de Rondônia, muito prazer ter você aqui. Nós temos aqui, acho que é o Francisco, representando a Frente Parnaíba,
psicólogos e psicologia e serviço social na educação, também aqui que está se mobilizando, e várias outras pessoas aqui que são palestrantes, que estão aqui, né, que são palestrantes do Congresso, estão aqui com a gente. O Márcio, que está envolvido aí no Rio de Janeiro também com os movimentos, e vocês têm visto isso. Se mobilizar não significa que você vai alcançar aquele impacto específico que você quer alcançar. Mas no processo você se transforma. No processo você se empodera. No processo você ganha notoriedade. No processo você ganha experiência. Pode acontecer ao contrário. Se você não conseguir aliar as iniciativas de aprendizagem e crescimento, pode acontecer ao contrário de você desanimar, de você se sentir frustrado, de você se sentir desanimado. E uma das razões é essa, quando você foca exclusivamente naquele objetivo, uma finalidade só para o processo. Não funciona. Então, se você quer se mobilizar, se mobilize pelo serviço social, não pelo seu interesse pessoal. Não só, que interesse pessoal todo mundo tem, é da natureza humana. A gente tem um interesse pessoal, todos nós temos, quem disser que não tem está mentindo. Mas assim, quando você se mobiliza pelo serviço social, pela categoria, e coloca isso acima dos seus interesses pessoais, não quer dizer que ele não possa estar lá, que ele não deva estar lá, o seu interesse pessoal. Isso está intrínseco, né? Está intimamente ligado a todo o processo. Mas quando você se mobiliza pela categoria, você começa a perceber os resultados. E como consequência, você se mantém na luta. Que o segredo para conquistar qualquer coisa na mobilização é manter-se. Entrar, vestir a camisa, dizer, daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. E agora a gente vai em frente. Cada um faz a sua luta da sua forma. Tem aquele que vai lutar de forma mais aguerrida, mais intempestuosa, como é o meu caso, que não está nem aí para nada, mas tem aquele que tem filho, que tem família, que tem outros objetivos, outros compromissos, que depende exclusivamente do emprego, do trabalho. Eu respeito isso, eu acho isso perfeitamente normal. Sua luta será mais nos bastidores, será de uma forma mais sutil, menos confrontante, menos desafiante. Deixa eu abrir aqui o chat das conversas aqui, que tem bastante gente falando aqui. Deixa eu falar aqui um pouquinho com o pessoal. Boa noite, Márcio Pascoal, Lu Menezes, Nalva Nonato, Iris Oliveira. A existência dos conselhos no país, na prática, é fantasia. A população não sabe nem o que é isso, em todas as esferas, porque na prática não há incentivo aos que participam, acaba sendo um conhecimento muito restrito a poucos. E aí agora, a Iris está coberta de razão, mas eu preciso chamar a atenção dos nobres colegas para o seguinte: essa responsabilidade de orientação e fomentação do ser social não só é competência também do assistente social, não só. Então, quando a gente diz que a população não tem essa informação, de um certo modo, a gente está dizendo que nós não estamos fazendo o nosso trabalho alcançar os impactos que o nosso código de ética espera que ele alcance. Então, é importante a gente pensar isso, que o empoderamento do ser social quanto aos seus direitos, a motivação, a estimulação, a sensibilização do ser social para participar de forma social, ou seja, a participação popular do ser social é uma das nossas competências. Nós temos que produzir isso nas pessoas, nos usuários que são com a gente, convocar, sensibilizar. É muito óbvio que a pessoa, num processo profundo de alienação, não tem essa capacidade. Num processo profundo de alienação financeira, alienação política, alienação histórica, alienação cultural, né? Não tem essa capacidade, e é aí que entra o nosso trabalho profissional. Então, às vezes, a gente espera que o trabalho do assistente social seja só de viabilizar o direito a acessar o BPC, o Bolsa Escola, Bolsa Família, o benefício eventual, enfim, a educação integral, uma educação de qualidade, mas perpassa por esse caminho você criar, por meio da sensibilização, uma nova consciência no sujeito, uma discussão dialética, maiêutica, de construção conjunta entre você, ele, a instituição, a configuração teórica, a configuração política do Brasil, para que aquele sujeito comece a pensar a sua participação. Nós temos muitos casos de pessoas em situação de rua
que participam de conselhos. Nós temos casos de pessoas em situação de rua que participam de conferências municipais e estaduais de assistência social e etc. São exemplos que não servem à regra, são exceções, mas que a gente pode tomar como base para ampliar o foco dessa discussão. Então, é nossa responsabilidade, para a gente avançar no assunto, despertar no ser social sua capacidade política. E por capacidade política, a gente tem em mente isso. Tem obstáculos, inúmeros obstáculos. Vai dar certo com todo mundo? Não vai. Mas ainda assim continua sendo nossa responsabilidade de competência a emancipação política dos sujeitos. E quando a gente fala emancipação política, essa é uma frase tão utilizada, né? Empoderamento político, emancipação política. A formação não, o reconhecimento da cidadania por meio da emancipação política perpassa por esse caminho. Que um sujeito só é politicamente emancipado quando ele é financeiramente emancipado, de um certo modo, mas também ideologicamente, ou seja, ele também participa dos processos políticos aos quais lhe dizem respeito. A Iris diz, penso que esse tema deve ser uma das pautas a serem trabalhadas com estudantes, ensinar o que são essas estruturas, para que serve. Exatamente, a educação, e aí vão dizer que nós somos marxistas, e a educação é a educação ideológica, que a educação só tem que ensinar o que é B mais A, 1 mais 2, 3. E não pode partir do pressuposto da emancipação política, porque aí se deixa de ser uma educação de fato e torna-se uma educação ideológica, né? Aqui a Iris, a Sandra, oi Sandra, concordo plenamente, professor. Iris Oliveira, Modesto Paulo, participação popular na administração pública, mecanismo de operacionalização, Salvador, junho de 2006, a revista eletrônica de direito do Estado de Salvador. Ela está passando algumas citações aí, ou seja, bibliografias, né? A frente, Parnaíba. Boa noite, gente. Verdade, estou acompanhando aqui, concordo plenamente a sua explanação, Francisco. O Francisco. Boa noite, Francisco. Boa noite, Silvia. Boa noite, Jéssica. Camaçari, 12, Sheu. Boa noite, Sheu. Boa noite, Agnes, Cristiane Cabral. Opa, tô tossindo aí. Cuidado, viu? Elisiane, professor Davi, alguns dias participei. Desculpa, eu não falei com o pessoal, né? Aí já falei, Cristiane Moura. Trovão e chovendo, e choveu muito hoje, mas tá bom, viu? Meu cacau agradece, tá crescendo, tá todo florescido. Esse ano vai dar, viu? Vai dar muito cacau esse ano. Tô feliz também, né? Nem tudo é ruim, né? Alguns dias participei de uma capacitação ética em movimento. Infelizmente, ouvi da boca de um dos colegas participantes que congresso de educação será esse, que nem assistentes sociais não estão inseridos nas escolas. Foi visivelmente um tom de deboche, me senti muito mal com essa fala vindo de quem falou. Fiquei vários dias muito ruim com essas palavras desmotivadoras. Oh, meu Deus, oh, minha amiga, olha para frente, minha amiga, você é uma das palestrantes do congresso. E o resto, que vá a fava. Olha, qualquer um de vocês que estão aqui, nós estamos agora, deixa eu ver aqui, com 33 pessoas aqui na sala, mas já teve mais. Qualquer um de vocês que forem assistente social com registro no CRES, pode montar um congresso. Está lá na Lei 8662. É atribuição privativa do assistente social criar, montar e organizar congressos em matéria de serviço social. Estou fazendo o meu trabalho. E já disse aqui, não tenho vergonha nenhuma de assumir, digo isso frente a qualquer um deles. Falei com a Borgiane me aplaudiu. Falei com a Fávero me aplaudiu. Falei com a Sarita me aplaudiu. Então eu falo com as autoridades em serviço social no Brasil o seguinte, olha, meus congressos vocês verão pessoas renomadas palestrando, terá, pessoas que estão visivelmente em alta nas mídias sociais, Instagram, Facebook, e verá estudantes, verá bacharéis, verá recém-formados palestrando. Sob minha tutoria, sobre minha coordenação. Eu sou assistente social, tenho registro no CRES. Eu posso colocar aqui o Gari para palestrar. Eu posso colocar aqui quem eu quiser para palestrar, que eu estou coordenando. Agora, para além disso, quer falar, Joana? Oi, Joana.
Quando você quiser falar, você abre o som, viu, Joana? Eu desativei aqui só para não trazer o ruído, viu? Oi, amiga, tudo bom? Então, eu coloco o que eu quero, que estou organizando o congresso, mas para além disso eu faço uma consulta com o colegiado do Fórum CESUS sobre os palestrantes, está aberta aí, vários palestrantes que já participaram dos congressos. Então é assim, é um congresso grande? Não, é um congresso acessível. É um congresso que eu estou fazendo porque ninguém está fazendo, que se outra pessoa conseguir fazer melhor do que eu estou fazendo, eu abro espaço para ele fazer. Eu acho que por muito tempo o serviço social ficou abandonado, sem oportunidade para as pessoas estudarem, se qualificarem, avançarem. E, então, uma crítica como essa vem de uma pessoa que, se você acompanhar o histórico dela, possivelmente não tenha muito o que apresentar. É lamentável, porque ao invés disso, o que ela devia ter dito... O que ela devia ter dito era o seguinte: parabéns, colega, é assim que tem que fazer, o serviço social precisa disso. A gente precisa fazer jornada, simpósio, congresso, curso, reunião, live, e ocupar os espaços que outras profissões estão ocupando. Eu entro lá na Even, onde eu realizo os congressos, eu puxo lá, olha, não, a única palavra que tem lá na Even foi que eu, com muita briga com a Even, consegui colocar lá, que é formação profissional do serviço social, instrumentalidade do serviço social, que são as palavras-chave, porque não tinha de medicina, da psicologia, da pedagogia, não tinha. O serviço social é uma profissão invisível. Na Congresso-me não tem, no Deutsche não tem. Eu já andei por essas plataformas todas, as melhores que eu consegui uma negociação política um pouquinho melhor, foi na Even, que eu consegui mudar algumas coisas. E eu saí das outras, embora fossem muito boas, exatamente porque não havia essa abertura. Aí você puxa lá o resumo, a lista de congressos. Tem 10 de medicina, 50 de medicina, 100 de advocacia, filosofia, sociologia, fonoaudiologia, enfim, de todas as profissões. No serviço social só tem um. Eu. Praticamente a cada mês ou a cada 2 meses tem um. E vai ser assim daqui para frente. E dinheiro eu tivesse para fazer uma a cada 15 dias. Capacidade, uma equipe maior que eu tivesse, condições financeiras para fazer grátis e não cobrar nada de ninguém, para todo mundo participar. Então esse tipo de crítica é um direito da pessoa. Só lamento que tenha saído da bilis, podia ter saído do cérebro, seria muito mais construtivo. Aí ela falou... Vamos lá. Aí ela disse, só porque eu havia perguntado se poderia denunciar no MP ou outro órgão se não houver contratações de assistentes sociais para a escola. Então, com certeza pode. A gente já viu aqui situações que já foi feito. E nós já tivemos casos aqui na frente, Aspice Brasil. Já tivemos. E o que aconteceu? A Câmara dos Vereadores voltou atrás, retomou o processo. Então é assim mesmo. A luta política é assim. Aqueles que vão defender o serviço social e vão defender iniciativas em favor do serviço social, aqueles que não vão, mesmo sendo assistentes sociais. Então a gente vai sempre se deparar por isso. Tudo bem, desculpe, o professor abriu o microfone sem querer. Tudo bem, Joana, não tem problema. O Francisco disse que terá sair, ter outra reunião, mas continuemos na luta. Obrigado, Francisco, pela participação. Gislênia Fátima, quero parabenizar, mas só posso a partir de dezembro, porque estou estudando para um processo seletivo. Boa sorte, Gislênia, você sempre está com a gente aqui, viu? Você é de casa. E boa sorte aí que você consiga obter sucesso aí na sua jornada, nessa preparação. Muito bem. Vamos à nova pauta, então. Quem for comentando aí, eu vou respondendo. Agnes, apresente a pauta aí para nós, por favor. Então, boa noite para todo mundo. Demorei 17 minutos para passar o link para outros grupos. Não sei se todos vieram para cá. Antes de colocar a pauta, professor, eu queria fazer um comentário sobre o CACS. Aqui no meu município, eu procurei a pessoa, né, que é responsável, a presidenta do CACS, e foi me falado isso, entende? É uma coisa sigilosa, é uma coisa que ninguém faz. Não, mas é o que me falaram. Professor, eu sei que não é. Então, aqui em Cascavel, eu sou uma. As minhas colegas, ninguém quer fazer parte. Quarta-feira passada, eu tive reunião com o CT Educação Cresce Paraná, e eu conversei com a Hilda.
eu falei, olha, a gente tem que se unir, e ela pediu para mim ajudar nesse movimento aqui, ela me deu uma região para mim trabalhar, e assim, fazer divulgação, né, fazer uma pesquisa, ver quem está inserido na educação e tal. O pessoal fica muito com medo. E aí eu comentei dentro dessa reunião que, como eu já trabalhei em escola estadual, não como assistente social, mas como agente administrativo, né? A gente via nas reuniões de professores aquela história lá do Fundeb. Entende? E eu, como assistente social, quando eu fui lá no município, eu escutava muito da presidente do sindicato, entende? Não abrir concurso, porque daí o dinheiro que seria dividido vai para a pessoa do concurso. Então, eles querem estagiários e PSS. Então, esse negócio ali do Fundeb é um assunto muito polêmico. Conversei com a Hilda, fiquei de passar um resumo para ela do que é o CAPS, o que é o Fundeb, porque eles também não entendem muito. E assim, referente a assistente social na educação. Tem algumas pessoas indo para o serviço social na educação e estão vendo um monte de coisa errada. Plano de ação que já vem prontinho para assistente social, colocar lá, só executar, né? As nossas famosas assistentes sociais executoras. Eu acredito que nós temos que fazer parte desse plano, porque nós é que vamos mapear, nós é que vamos olhar tudo isso, nós que vamos ter que fazer esse plano. O plano quem faz é o assistente social, professor, ou não é? Só um minutinho, Pode comentar. Agatha, só um minutinho. O plano de trabalho do assistente social, quem faz é o assistente social. Agora, o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, eu acho que a melhor forma de não afetar o processo de trabalho dos professores é, dentro do Projeto Político Pedagógico, criar um tópico para a parte social. Uma parte específica. Isso é uma opinião minha, vocês podem discordar, e eu acredito que o Cefes vai se manifestar sobre isso, ainda que tardiamente, que ele sempre faz isso tardiamente, né? Depois que a gente já andou muito, é que ele vem fazer alguma coisa. Mas, enfim, melhor isso do que nada. Mas assim, ó, o plano de trabalho, entende? Alguém lá fez o plano de ação, né? O que assistente social vai trabalhar dentro da educação? A assistente social nem tinha entrado na educação, ela já vem com um plano, né? Ela vai fazer isso. Aí até essa assistente social pediu para mim ajudar, e eu falei que eu vou ajudar, entende? Eu me lembrei de um filme. Eu me lembrei de um filme, entendeu? É só colocar o chip, apertar no botão que ele já sai assim, sou assistente social, agora então, eu vou obedecer essa ordem. Outra coisa, a assistente social hoje pediu para mim, a menina tem 15 anos e por causa da vacina lá do Covid, ela não pode fazer porque ela não tem o CPF. Eu falei, meu Deus do céu, mas e a escola? A escola não cobrou. Gente, desde o primeiro ano, as escolas cobram o CPF. Olha só. As crianças já nascem, já faz uns 3 ou 4 anos que as crianças nascem com CPF na certidão de nascimento. Então eu falei, e ela estava assim na dúvida, porque falaram para ela que essa criança tinha que esperar o pai registrar. Aí eu falei, mas ela tem certidão de nascimento? A mãe fez o registro de nascimento. Então, assistente social, fala para a mãe fazer o CPF e você pode até encaminhar para o Conselho Tutelar para ver essa questão da paternidade, mas agora nós temos que ver o direito desta menina. 15 anos, não tem RG e não tem CPF. Então, ela falou, nossa, como é emergencial a nossa atuação dentro da escola. Eu falei, muito mais do que você está vendo. A outra assistente social comentou que foi entregar a cesta básica hoje e ela é assistente social da educação. Falou que ela chegou a chorar dentro do ônibus enquanto ia para casa. Então, assim, hoje à tarde eu sentei para terminar a minha palestra que eu vou fazer no sábado e eu não consegui porque ligam, mandam mensagem, querem fazer inscrição para o congresso. Então, é muita coisa. Bom, aí agora eu quero falar de um assunto, não sei se a Ângela está aí, eu gostaria que a Ângela, primeiro eu vou falar, depois eu gostaria de chamar a Ângela, é o seguinte, prefeituras de município estão colocando editais
de estagiários em serviço social. Aí eu conversei, inclusive, com a Hilda, né? Porque o professor Davi anda muito ocupado, então eu conversei com a Hilda e ela me passou o número de telefone de uma técnica. Professor, você estava mesmo doente e tal, entendo. Eu coloquei lá, depois eu coloquei, professor, porque eu fico ansiosa, entende? Eu não consigo ver, colocar um edital com estagiário de serviço social. Cadê a resolução 533, né, do Cefes? Para que serve o CRES? Então eu conversei com a Hilda, ela me falou, me deu o telefone da técnica, me deu o WhatsApp da técnica, eu muito consegui falar, porque as pessoas não conversam com a gente sem ter um apadrinhamento, né? E aí ela me fez o seguinte, fazer um documento, entende? Até aí eu pensei no Fórum César, professor, e nós, em particular, cada um de nós fazer e enviar. Ela me passou o e-mail, porque o CRES do Rio de Janeiro não está trabalhando normal, mas ele está, como é que se diz? Remoto, né? E aí, esses municípios onde estão acontecendo de tirar a pessoa enfermeiro do hospital, só porque fez o curso de serviço social, que não sabe nada de... Entende que está perdido, que eu percebo assim pela conversa, e eu tenho pena, gente, por isso que nós precisamos muito estudar, fazer essas capacitações, entende? Eu aprendi muito com o professor durante os 2 anos que eu estou caminhando com ele, e por isso que eu faço ajudo ali nos congressos, ajudo nos movimentos, porque eu aprendo, todo dia eu aprendo um pouco mais. Professor, e daí fazer um documento e mandar por e-mail, sabe? Pedindo para que o CRES se posicione, porque se ele tem que fiscalizar, então nós vamos começar a fiscalizar ele. E aí fazer essa coisa em todos os municípios. Aonde não está se cumprindo a lei, vamos chamar o CRES, vamos chamar a COF, Comissão de Fiscalização do CRES. Então, eu gostaria de chamar a Ângela, que ela está ali, para ela comentar, porque foi ela que postou lá o edital do Rio de Janeiro. A Ângela está no grupo ali, porque eu falei para ela que eu precisava dela hoje à noite aqui com a gente. Eu acho que não. Eu quero agradecer. Se ela tiver, ela pode abrir o microfone aí para falar. Deixa eu só fazer 2 posicionamentos rapidinho aqui, Agnes, por favor. A fala é sua, me permito a parte. Posso? Pode falar, professor. Então, deixa eu falar. Essa questão do Fórum CESO, a nossa vinculação de reclamação direta a partir do Colegiado Nacional do Fórum CESO deve se dirigir ao Cefes. E o Fórum CESO do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, o colegiado de lá, é que deve se dirigir ao CRES. Eu não sei como é que está a organização, aí o Márcio depois pode passar para a gente no privado, não precisa ser aqui. Mas aí a gente pode, por meio do Fórum CESO Regional do Estado do Rio de Janeiro, se dirigir ao CRES do Rio de Janeiro, assinando protocolando a denúncia por meio de profissionais que estejam vinculados ao Fórum CESO, mas que sejam do Rio de Janeiro e que estejam registrados no CRES do Rio de Janeiro. Porque o CRES do Rio de Janeiro não tem obrigação nenhuma de me responder, visto que eu sou vinculado ao CRES Bahia e não ao CRES do Rio de Janeiro. Então, ele não tem responsabilidade comigo. Mas ele tem responsabilidade com o Márcio e outras pessoas do Rio de Janeiro que queiram protocolar a denúncia, utilizando, inclusive, o colegiado do Fórum CESO Nacional, mas por meio de uma denúncia regional, estadual. E nós, do Fórum CESO, do Colegiado Nacional, podemos encaminhar a denúncia para o Cefes, né? Daqui uns 6 meses, acredito que eles nos respondam, porque agora é final de ano e aí já vai entrar em recesso e tal, vão nos responder lá para março, mais ou menos. Mas é importante, mesmo assim, protocolar a denúncia. Outra coisa que a gente pode fazer também, que são parte dessas iniciativas, que dão muito resultado, inclusive, traz visibilidade, é começar a convidar os assistentes sociais do Rio de Janeiro que estão vivenciando essa violação de direitos, esse escracho, essa pouca vergonha na cara lá no Rio de Janeiro, né? Que é violação direta das atribuições privativas do assistente social e suas prerrogativas, para a gente falar sobre isso. Gravar lives, vir a público, convidar, inclusive, o mentor dessa ideia, ou os políticos próximos a eles, ou a oposição a ele. E aí é mobilidade política. Nós tivemos o caso de Santarém, com um salário de R$ 1.100, tivemos outros casos aí que abriu o edital de concurso. Este é um caso muito sério, muito pior do que o do concurso.
porque somente o assistente social pode dar espaço de trabalho para um estagiário. Se na instituição tem um assistente social que trabalha, ele pode, então, oferecer um estágio, inclusive para um outro assistente social remunerado, mas não o estágio necessário à formação. Esse não pode ser remunerado. O estágio necessário à formação, que é o estágio que é enquanto a pessoa é estudante, ele não pode ser remunerado. O principal deles, né, que são as 450 horas, só pode ser não remunerado. Cada assistente social só pode ter até no máximo 3 estagiários, mas não pode um estagiário, nem mesmo um assistente social ou estudante do serviço social, realizar um estágio em uma instituição qualquer que seja ela, sem a presença de um assistente social para ser o seu coordenador de campo. Eu acho que alguém teve um probleminha aí, não sei o que foi que aconteceu. Tá avisando que em 10 minutos acaba a chamada. Eita. Eu cancelei a conta porque os hackers invadiram, então a gente vai ter que encerrar a reunião. Então, basicamente... Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Certo. Pode falar, senhora. A palavra Boa é da noite Agnes. a Ela pode todos. falar, Agnes? Pode, Agnes? Pode. Boa noite a todos vocês. Essa semana eu não me dou por formada por perder. Eu sei que na vida a gente perde e ganha. Verdade. Mas tem sempre aquela coisa que a gente pode lutar para ganhar. Verdade. E como o nosso projeto foi vetado, eu fiz uma reunião com vários professores para explicar o que era serviço social, como funciona, quais são as nossas atribuições. E uma psicopedagoga disse que ela faria o trabalho de serviço social tranquilamente dentro da escola. Que beleza, Eu né? falei, você faz? Ela faria tranquilamente. Eu disse, mas você tem o carimbo para carimbar lá e ninguém, nem juiz, nem promotor, dizer que aquele relatório não serve, não é válido. Ela não, eu digo, mas a sua diretora pode dizer que a sua não vale nada e jogar no lixo. Agora o meu, ela jamais poderá fazer isso. Aí ela ficou meio complicada, eu disse, porque eu dei um pouco dessa matéria aí de psicossocial. Eu disse, minha filha, a escola está cheia de psicossociais, de psicopedagogos. E por que eles, quando tem problema, nos procuram? Gente, só um minutinho, senhora. Olha, senhora, só um minutinho. Eu coloquei o link da nova sala aí pra gente continuar, viu? Tá aí no bate-papo. É só clicar e ir pra outra sala, Tá bom. a hora que vocês quiserem. Certo. Aí só foi essa reunião, foi uma reunião que eu pensei que ia ter poucas pessoas, nós foram 45 professores. Alguns já mudaram a metodologia de pensamento, né? Já estão me ligando, dizendo para a gente fazer uma outra reunião. Estamos procurando um lugar maior para poder explicar, porque é como se nós fôssemos para lá para tomar lugar deles. Não é isso que a gente quer. A gente quer um estudo de qualidade, de conhecimento e garantia de direitos. É o que a gente quer lá. Aí a gente vai fazer uma outra reunião, eu passo para vocês. Mas pode continuar aí, era só isso que eu queria. Eu sinto pena, eu sinto pena dessa pessoa, viu, Agnes? Senhora, eu sinto pena. Porque a única coisa que dá para sentir dela é pena. Porque é o seguinte, atribuições privativas do assistente social. Atribuições privativas. Estou esperando vocês lá na outra sala, viu? Quem está na sala 1 aí já pode ir para a sala 2. O link está nos comentários aí. Eu já estou nas 2 salas, mas daqui a pouco sai dessa daqui. Clicou lá, já está lá na outra. Você é o primeiro aí, né? Eu já estou lá. Já estou lá e tocar. Então, é lamentável esse tipo de coisa, viu, gente? Você percebe que a gente vive numa estrutura montada assim, que as pessoas não querem valorizar a profissão do outro, o trabalho do outro. Isso é muito triste, né? Já pensou a gente invadindo o espaço de trabalho dessa pessoa, né? As suas atribuições privativas? Né? É só clicar no xizinho lá, viu? Para desligar essa. Clicar em sair dessa e já entra na outra. Aí você vê o seguinte, se nós temos atribuições privativas, o serviço social tem atribuições privativas. São atribuições que são só nossas, que ninguém pode desenvolver. E era isso que a gente tinha que esfregar na cara dela, o artigo 5º. Não é conversar muito, não. É pegar o código de ética e dizer, tá vendo isso aqui, ó, prerrogativas, Eu atribuições. mostrei o código.
É atribuição de privacidade. Ninguém pode fazer, só nós podemos fazer. É atribuição específica nossa. Não tem que outra pessoa meter, como dizia meu tio, meter o bedelho. É só nós. É assim como existem coisas que só ela pode fazer, né? Assim como existem atividades e trabalho profissional que só ela pode fazer. Deixa eu colocar mais uma vez aqui, ó, Alex que acabou de entrar aí, o restante do pessoal. O link da nova sala tá aí já. É só clicar nele e entrar, viu? Porque essa aqui tá encerrando, tá aí no bate-papo. Clicou no link, você vai para outra sala. Então, isso acontece muito, né? E é muito triste que isso aconteça, é lamentável. Não vai parar de acontecer só porque a gente tá brabo aqui, não vai parar. As pessoas vão continuar fazendo isso, infelizmente, mas a gente tem que se posicionar. Você fez bem em se posicionar, esse é o caminho. E também não é obrigação dela saber disso, mas quem sabe, ela recebendo uma orientação, é obrigação da gente repassar essa informação para ela. Ela recebendo a orientação, de repente, se ela não aprende, né? E não melhora a sua postura com relação a isso. E com relação ao Rio de Janeiro, eu vou sair dessa sala aqui, viu, gente? Eu vou ficar só lá na outra. O link tá aí, ó. Se alguém mais entrar, o link tá aí na descrição. Tá no chat, saindo. Muito bem. Tem mais alguma pauta, Agnes? Eu acho que aí... Então, eu acredito que a gente tinha que deixar bem definido esse negócio, né, que a gente não... A quem a gente vai recorrer se, no caso lá do plano de ação? Alguém fez o plano de ação e entregou, assim, para assistente social fazer. A quem a gente poderia recorrer? Essa coisa ali dos assistentes sociais, dos estagiários de assistentes sociais lá no Rio de Janeiro. Eu pedi mais informações e aí ali eu pensei em fazer um documento e de repente todos nós mandar então no particular, mandar para o CRES e pedir para que faça a fiscalização, porque de acordo com a resolução 533, somente um assistente social com 3 estagiários, né? Exatamente. E não, como eles estão colocando lá, 98 estagiários para trabalhar na educação. Quer dizer, um trabalho que nem a gente ainda não sabe direito como é que vai produzir, nós vamos ter que ver com toda a nossa experiência e tudo, aí eles vão colocar estagiários que estão lá na faculdade, ou eles estão pensando que o coordenador da faculdade vai dar essa mão. Então, a gente tem que ficar de olho nessas leis ali. Tem muitas me pedindo socorro, o que eu faço? PSS, isso a gente, por enquanto, nós não vamos poder fazer nada. A gente teria que ver com o CEPES para que fosse feito concurso, né? Aqui em Cascavel, tamanho de Cascavel, nós temos 3 assistentes sociais, um na evasão escolar e 2 atendendo os funcionários, as funcionárias das escolas. Quer dizer, cadê a criança? A criança não está sendo atendida, né? Essa criança que teria que ter todo esse respaldo, né? Para poder, desde lá do deixa eu responder você, Agnes. Primeiro, a questão do plano de ação, nós não podemos fazer a denúncia a não ser que a colega envolvida na questão protocole um ofício solicitando ao Fórum CESO que faça a denúncia. Outro caminho que ela pode seguir é ela mesma procurar o CRES e fazer a denúncia. Também tem esse caminho. Não podemos fazer por ela, menos que ela documente a solicitação. Se ela documentar a solicitação, a gente pode enviar um documento para o CRES. Primeiro ponto. Segundo, que é importante frisar, é que isso pode levar à demissão dela se ela for contratada. Porque isso faz parte daquilo que a professora Professor Davi, boa noite. Só um minutinho. Ou tem uma pessoa com áudio aberto aí que está atrapalhando a fala do professor. Dá para desligar? Eu acho que aqui não está aparecendo não, viu, Márcio? Daqui a pouco eu passo a palavra para você, viu? Não está aparecendo ruído aqui não, viu? Aqui está limpinho. Então, é aquela questão que a Yamamoto falou a respeito da autonomia relativa, que infelizmente foi confundida e transformaram
em regra. Esse é um caso da autonomia relativa, né? Qualquer instituição tem o direito, isso precisa ficar bem claro, de fazer um documento, inclusive um plano de ação, e repassar para o assistente social, com a regra de que o assistente social pode modificá-lo e acrescentá-lo, adequá-lo ao serviço social. Por que isso tem acontecido no Brasil? Exatamente por causa de uma das falas da Agnes mesmo, e tem acontecido em várias instâncias de trabalho. É que os assistentes sociais não sabem o que fazer. O judiciário acabou criando modelos de laudos sociais e relatórios sociais porque o assistente social não sabia o que fazer. Outros profissionais em outras áreas, né, criaram anamnese na saúde, criaram as orientações do PAIF e do CRAS, né, vieram praticamente pré-definidas. Então não há necessidade de muito pânico com relação a isso, desde que o assistente social tenha a prerrogativa e a liberdade de acrescentar ou de questionar pontos com os quais ele perceba que existe uma violação dos seus direitos. De repente, uma construção conjunta de um plano de ação se torne algo até interessante, se for conjunta, entende, Agnes, o que eu quero dizer? Eles podem vir com o modelo pronto de lá para cá, desde que nós tenhamos a possibilidade, e existem duas possibilidades aqui, ou de participar da construção desse plano durante todo o processo, ou se o plano vier pronto e ser entregue a nós, a partir dessa entrega, a gente precisa se posicionar frente a quem nos entregou esse documento, dizendo, bom, você fez a sua parte, agora, com base nos meus conhecimentos de serviço social, nas minhas atribuições privativas, na Lei 8662, no Código de Ética, nas mais de 1.000 resoluções do Cefes, nos mais de 5.000 livros escritos especificamente em matéria de serviço social, e com base na minha formação, vou analisar o conteúdo e modificar aquilo que eu considerar importante de modificar e devolvo o modelo modificado, adequado para a sua apreciação. Eu acho que isso é uma negociação política. Isso é um poder político, uma forma de negociar. E é perfeitamente normal que a instituição faça isso, não é anormal. O que seria anormal? Se a instituição aí se fechasse, disser, não pode mudar, não aceitamos que mude, não queremos isso, tem que ser do jeito que a gente determinou. Aí começa a violação de direitos. Até o momento, com a apresentação do modelo de plano de ação, eu não vislumbrei a violação de direitos, a menos que a capacidade de negociação, de mediação, seja tirada do profissional. Então, era isso que eu queria dizer a respeito do plano de ação. Então, ela tem esses caminhos. Eu acho que o caminho menos prejudicial neste momento para ela é tentar negociar politicamente as modificações, inserções e melhoramentos que ela considera dentro do plano de ação, analisar e avaliar quais são as ações ali que não competem, que não é competência nem atribuição, quais são as competências que sobrecarregam, que pode ser partilhada por outros profissionais, que é um dos problemas que muitos assistentes sociais têm gastado mais tempo com competências do que com atribuições. Eu gravei uma live esses dias explicando detalhadamente isso. Infelizmente, o poder público tem sobrecarregado o assistente social de competências e acaba faltando tempo para as atribuições. E as competências, elas precisam ser compartilhadas. Não é só o assistente social que tem que fazer as competências. Outros profissionais também precisam fazer. As competências dizem mais ao trabalho interdisciplinar. Embora as atribuições privativas completem o trabalho interdisciplinar, mas as atribuições privativas precisam ser compartilhadas. E aí, se alguém discorda de algo que eu disse ou quer contribuir, a Eliane queria falar, eu acho. Ela estava lá na outra reunião. Encerrou o tempo, ela não falou. Depois a gente precisa conversar com ela, viu? Eu acho que ela não conseguiu vir para cá. Aí, se alguém quiser discordar do que eu disse, é só abrir o microfone e falar. Eu vou devolver a palavra à Agnes. Ou vou comentar o outro ponto. Pode comentar outro ponto, professor. Pronto, se alguém quiser falar, é só pedir a palavra, viu? Daqui a pouco eu passo para o Márcio. Outro ponto, a respeito da contratação de estagiários no Rio de Janeiro. É uma violação direta da lei, não há dúvida. E aí, os assistentes sociais, o próprio Fórum CESO regional poderia não só procurar o CRES e o Cefes, mas procurar também o Ministério Público, porque violação de lei é crime, e crime se combate com justiça. E justiça se combate com o judiciário, não só com o legislativo.
E nem só com o executivo, que no caso do CRES, ele representa o executivo, né? Então a gente procuraria o executivo para negociação política. E depois o judiciário. Ou já ia diretamente para o judiciário. E já o crime já está acontecendo. Violação de lei é crime. Não tem que passar muita manteiga no pão, não. Passar manteiga em beiço de gato não dá certo, não. Aí fica então esses apontamentos, esses encaminhamentos. Cris? Professor Davi, boa Pode noite falar. a todos. Boa parte. Lá em Candeias, eu fiz a visita, né? Fui levar o projeto e tal, aí conversei com a secretária da Educação, falei para ela sobre a questão do congresso, até palestra, né? Para poder mostrar para as profissionais que estão chegando, muitas que estão atuando agora, não conhecem muito. Daí ficou certo de que iria acontecer. Depois ela me ignorou, nem respondia mais o WhatsApp, disse que as palestras iam assim lá para o próprio núcleo dela, para o próprio pessoal do núcleo. Enfim, o que é que está ocorrendo? Várias profissionais estão indo como voluntárias, não tem direito a nada, nem o transporte, nem a alimentação, a nada. As que já estão lá inseridas, que foram chamadas, né, por elas, não por questão da lei, como a lei pede, né, que tenha um concurso. Estão praticamente fazendo os usuários sofrer, padecer, porque não tem nenhuma... não fizeram nenhuma ampliação com a rede, ou seja, nenhum link com a rede. E o que acontece? O usuário chega, aí manda para o equipamento. Quando chega lá, o equipamento manda de volta, que desconhece. Ah, não, a gente não está sabendo dessa informação, não. Aí o usuário volta frustrado, chorando. A própria técnica não pode usar o telefone, porque diz que é para a conta vir barata, para poder mostrar serviço ao prefeito. Não pode usar, tem que usar do próprio celular pessoal para fazer as ligações com as redes, que não tem essa parceria, né, com a rede. Assim, uma esculhambação, vou usar o termo correto. Um mangue. Enfim, todas insatisfeitas. Aí chega hoje, coloca uma para visitar uma unidade. Quando chega na unidade, todo mundo já está conhecendo. No dia seguinte já não vai mais não, viu? Não é você que vai mais para lá, não. Ah, por quê? Não é você não. Já vai para outro lugar. Se não tem uma organização, não tem um plano, né? Um planejamento, não tem nada. Está tudo solto. Por quê? Porque ficou na resistência de um congresso, de uma palestra, de uma orientação mais aprofundada e embasada, né? No conhecimento técnico, na aplicação do que tem que ser feito, ou seja, sacateando mais ainda. E aí fica aqueles cargos de chefia que você já conhece como é a bagunça, e aí não quer dar autonomia, até alguns profissionais que estão lá, e algumas têm conhecimento, não quer dar autonomia porque acha que vai sair como destaque, e uma confusão. Aí na segunda-feira estarei indo já procurar um outro, vou me articulando assim, um não me dá voz, eu vou para o outro, porque o outro ficou de acontecer a audiência pública, ele também nem fala mais comigo, aí eu já vou agora me articular com a cunhada do prefeito, porque assim eu creio que chega na mão dele, para ver o que é que vai ser feito. Aí eu quero que o senhor me oriente aí, o que é que eu tenho que fazer, porque as meninas assim, tem que denunciar, mas eu não posso chegar e denunciar. Eu posso? Não é o caminho político, é um caminho litigioso. A última opção é a denúncia. A Eliana, viu, Eliana? Você voltou, se você quiser falar depois, pede a palavra aí, tá bom? Tá bom, professor, porque a internet tinha caído. Aí por isso que eu saí. Viu, Cris? Então, denunciar nunca é um caminho bom. É uma opção, mas nunca é um caminho bom. Eu deixo aqui sempre a minha observação aos colegas, que se puderem evitar o denuncismo, é importante. Mas, às vezes... Aí só para terminar, para fazer a colocação, ela mandou uma pessoa, e até a mim,
essa pessoa veio de maneira sutil para saber se eu era do sindicato, se eu estava fiscalizando o núcleo dela, se eu estava lá para ver alguma coisa errada, para denunciar. Ela não teve coragem de vir até a mim, mandou uma pessoa vir até a mim, e aí a pessoa veio bem sutil, né, pelas beiradas, e aí, como é isso e tal, eu já tinha percebido a maldade, eu deixei também elas lá com a interrogação, ficou a incógnita lá para elas. Muito obrigado, Cris, pela sua participação e principalmente pela sua mobilização aqui no estado da Bahia. Tem sido muito boa. Vamos continuar assim. Vamos continuar trabalhando, pressionando. Como eu disse, a mobilização é uma paixão. O resultado final é só uma consequência, mas durante o processo a gente cresce muito, aprende muito. Vou ouvir aqui o Márcio agora, o Márcio Pascoal. Depois, se tu quiser falar mais, Cris, depois tu pede a palavra novamente, viu? Márcio, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, Agnes. Boa noite a todos. Obrigado pelo espaço aí, pela oportunidade. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. E, na verdade, professor Davi e o pessoal aí, os demais que nos ouvem, o que nós temos visto aqui é um brigueiro infinito, né? A dificuldade de se organizar aqui, professor Davi. E aí eu queria fazer um pedido ao senhor, porque, no meu entendimento, o que falta aqui é isso. Primeiro que a grande maioria, nas reclamações que nós estamos ouvindo aqui, eles não sabem qual é a função do Cefes-Cres. Então, cobra-se o Cefes-Cres pelo montão de coisa que não é competência dele. Quando o senhor cobra a um tio o comportamento de pai, ele não vai ter nunca, porque ele não é o pai, ele é o tio. Você tem que cobrar o pai daquilo que é do pai. Então, qual é a dificuldade no Rio de Janeiro? É que é um estado muito plural, uma profissão muito plural, e cada um assistente social é um código de ética, e o senhor não consegue numa adesão, porque eles não entendem o que é o Cefes-Cres, qual é a sua função. Então, eles reclamam do Cefes-Cres de tudo. E eu ouvi do senhor uma fala uma vez e foi o suficiente. O senhor até falou que ia fazer um curso para ensinar a categoria, qual é a função dessa autarquia. Porque senão a gente fica dando murro em ponta de faca e não consegue avançar. Esse é o primeiro pedido que eu gostaria de fazer. Um segundo pedido que eu gostaria de trazer aqui, professor Davi, por demais, é começar a formar uma nova consciência de profissionais da assistência social. Porque o senhor traz um assunto aqui no Rio de Janeiro, o senhor tem 1.000 assistentes sociais que escrevem 1.000 livros daquele mesmo assunto. O senhor não consegue adesão. As pessoas discutem e debatem e criticam tudo porque eu quero participar e eu também quero mostrar minha ideia. Sem refletir aquilo, entendendo que nós somos uma categoria. Nós somos uma categoria. Os nossos adversários, pelo que eu percebo aqui, eles não são externos. Eles são internos. A gente participa dos grupos com a Agnes aí, e aí nós vemos que uma simples fala, se o senhor falar alguma coisa com alguém, quantas pessoas saírem do grupo porque ficaram insatisfeitos, porque não podem ser contrariados. Serviço social está na saúde, está na educação, está no sistema jurídico, está em tudo, mas quando o senhor fala de serviço social, para ele olhar para ele mesmo, e aí parece que os profissionais entram em crise. Quando fala para se organizar para um objetivo, parece que o senhor tem que dar destaque para todo mundo, porque se não houver destaque para todo mundo, aqueles que não tiverem o protagonismo de alguma coisa, eles não participam. Mas é o outro que está participando, é o outro que vai aparecer, então eu não vou participar. E simplesmente assim, saem do grupo, eles insatisfeitos, abandonam, não falam nem aí, não agem como categoria. Então, eu queria pedir ao senhor que é mais experiente, por quem a gente nós temos se alimentado, temos ouvido, temos falado, temos livro, temos consumido produto, que é preciso formar. Quando a gente sai de casa dividido, a gente já sai perdido. Eu converso aqui no meu estado, aqui na prefeitura onde eu trabalho, eles estão sempre divididos, nunca conseguem sentar na mesa e estabelecer um foco, uma linha de pensamento, um objetivo específico para poder avançar.
está sempre dividido. Quando a gente sai dividido, a gente já sai em desvantagem. Eu penso, e eu tenho falado isso com a Agnes, se eu estiver equivocado, o senhor me corrija, que tem muito mais experiência, a gente precisa formar uma nova consciência de profissionais. Eu estou dentro de um equipamento público, onde eu cheguei, nos primeiros 20, 15 dias eu trabalhei como faxineiro, porque só tem assistentes sociais e o lugar era podre, sujo, lixo. Nós, assistentes sociais, somos uma extensão do serviço social. A política pública, por si só, ela não garante ao usuário o acesso ao direito e às garantias. Se não houver uma dedicação, um envolvimento pessoal na execução daquela política para que o usuário tenha o acesso, há uma burocracia, eu enfrento a burocracia interna de próprios profissionais, porque estão em posições de execução e cria uma série de dificuldades, uma série de barreiras para a gente conquistar as coisas. E são profissionais da mesma categoria, profissionais que não se percebem enquanto extensão da categoria dentro do equipamento público. O serviço social sou eu, eles precisam entender isso. O serviço social é você, é quem está me ouvindo, é quem está lá na ponta da lança, é quem está trabalhando, porque agora se estabeleceu que para tudo tem-se um culpado, menos nós, e quando somos chamados para olhar para nós. Olha o quanto o senhor tem trabalhado, e todo o grupo tem trabalhado, para estabelecer uma linha de pensamento, e eu não vejo assim, um outro profissional trabalhando tanto em favor do serviço social, como uma série de outros profissionais que estão aí há muito mais tempo, e aí o senhor conversa, o senhor tenta estabelecer uma linha de pensamento e não consegue. Por quê? Porque já tem um pré-pensamento estabelecido. Ele já é como se fosse uma geração de profissionais autômatas, aquele pensamento em série, né, que vão pensando em série e ninguém para olhar para o lado para refletir. Então eu penso, professor, e aos demais, se eu estiver enganado, por gentileza, me desculpe e me corrija, mas a gente precisa formar uma nova mentalidade de serviço social. Nós nos afastamos dos embates políticos, aonde é o campo, aonde se dá as mudanças no Brasil. Nós vivemos numa sociedade pactuada de 3 poderes. Não podemos estar afastados da atividade parlamentar política, porque é ela que é no Congresso Nacional, é no Senado Federal que se vota salário, que se vota concurso, é nas prefeituras, é no Estado. Então, nós estamos afastados de tudo isso e agora nós precisamos de 100 anos de profissão, pessoal. Não é 100 dias, não é 100 anos de profissão. Tem profissões que chegaram ontem e estão muito mais bem colocadas do que o serviço social por esse entendimento. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Então, nós precisamos ter essa atividade parlamentar, esse envolvimento político, para que a gente esteja no município para votar o orçamento, para que a gente esteja no município para participar das repartições dos recursos, para saber para onde vai, porque senão a gente fica sempre, eu ganho R$ 1.300, a gente fica sempre com as migalhas. A faxineira de onde eu trabalho ganha 1.680. Eu sou assistente social, ganho 1.300. E hoje eu pedi ela para limpar a sala, ela não limpou. Eu fui lá, peguei e limpei, porque eu não assistente social, esqueci de quem eu sou, não. Eu sei de onde vim, para onde eu estou indo. Aquilo, limpar a sala, não vai cair minha mão, não. Mas vocês veem o nível do absurdo do que se tornou o equipamento público e a profissão. Então, a gente precisa formar uma mentalidade nova de serviço social para que a gente comece a gerar mudança. E uma terceira, para finalizar, professor, aí é um pedido pessoal, é que dos que eu conheço, desde o tempo que eu estou na categoria, o senhor é o que tem maior engajamento, que se permita ir para a vida parlamentar federal, para que nós possamos ter um representante e agora a gente não esteja com o Pirex pedindo um favor a político, porque nós somos uma categoria. Olha, no Brasil nós temos categorias políticas que estão roubando o país há décadas. A cultura, artistas roubaram o país, políticos roubam o país, o serviço social ainda está no consciente coletivo da população, porque quando o bicho pega, sobra só o assistente social para ajudar essa população. A população tem o maior respeito pelo serviço social. Nós precisamos usar isso ao nosso favor, colocar nós temos quadros extraordinários de profissionais para jogar lá na vida parlamentar e com a certeza que não vão se vender, porque já está provado, o professor Davi e tantos outros que estão aí, não precisaria estar no serviço social com toda essa luta, mas que o senhor vá para a atividade parlamentar
para que o serviço social tenha um representante, para que a gente possa ir lá e botar a nível nacional, federal, e a partir daí começar a formar uma mentalidade, porque senão a gente fica aqui abandonado. E uma geração, eu faço parte de uma nova geração. O que eu tenho visto é uma geração que desacredita da profissão. O senhor, aqui no Rio de Janeiro, as lives, é só todo mundo reclama o tempo inteiro. Não dá. Se o senhor fica muito tempo na live, fica doente, porque é só reclamação. E são mestres, doutores, pessoas formadas que debatem tudo, conversam tudo, mas quando se fala no envolvimento da atividade parlamentar, parece que dá um apagão. E a partir da atividade parlamentar é que se gera as transformações. Até a milícia aqui no Rio de Janeiro, até os traficantes vão entender que é no setor político que se dá as mudanças. E a gente não muda uma sociedade, a gente não coloca o serviço social na condição onde ele deveria estar, com consciência. A gente coloca tudo no serviço social foi conquistado com luta. Olha o caso da nossa amiga aí do Paraná, Agnes, que lutou, e por falta de uma representatividade, ela está lutando até hoje. Aí o professor Davi agarrou com um braço, do meu jeito eu agarrei no outro braço, e a gente está tentando ajudá-la. Mas se tivesse lá dentro do parlamento, aí é uma outra coisa, porque lá a gente vota o orçamento do município, vota o orçamento do estado, vota o orçamento do país. Eles estão fazendo e mudando o Brasil tudo sem a nossa representatividade, aí fica fácil. Então, para encerrar aqui, professor Davi, é isso que eu queria deixar para vocês, formar uma nova consciência e pedir que assistentes sociais, vamos para a vida parlamentar. Professor Davi, o senhor precisa ir para Brasília para fazer um enfrentamento, nós vamos trabalhar por essa nação inteira para poder eleger o senhor, porque eu, particularmente, independente de qualquer pessoa, acredito no seu trabalho. Acho que de todo o tempo que eu estou no serviço social, o senhor é a maior representatividade que eu já vi trabalhando pelo serviço social, tá certo? Porque o que eu vejo é muita gente tentando vender tudo, vendendo curso, vendendo tudo, só estão nos grupos para tirar proveito e não participam e não ajudam com nada. E o senhor está aí pelo país afora, em live, em rede social, o tempo inteiro falando do assunto. Eu acho que o senhor, no meu entender, e eu me coloco à disposição para ajudá-lo, para ir para Brasília, e aí sim, o senhor tem capacidade intelectual para botar aquela galera que está lá em Brasília, lá, é peixeiro, é padeiro, é miliciano, é traficante, é comerciante, nunca foi à faculdade, nunca estudou. Você acha mesmo que eles vão fazer mudança por serviço social se não foi através da educação que eles chegaram onde chegaram? Você acha mesmo que eles vão fazer mudança nesse país, aquela geração de latifundiários, de empresários, de coronéis que está em Brasília? A sociedade, ela é uma sociedade de representatividade. Se nós não temos representante, nós estamos nessa sociedade como ovelhas, para ser tosquiada o tempo inteiro, para ser ali, arrancar o nosso leite, o nosso couro o tempo inteiro. Nós estamos numa sociedade de representatividade, entendam isso, pessoal. Nós precisamos de representatividade política, senão a gente vai ficar mais 100 anos esperando. 100 anos nós não temos um salário, 100 anos nós perdemos diversos espaços de emprego, 100 anos nós estamos sendo administrados por prefeitos, governadores. Aqui no Rio, 7 governadores foram presos. Estão tudo presos, 40 anos de investimento jogado fora. O serviço público aqui está parado, está jogado aos traços. Você só entra se tiver agarrado em nenhum político para que ele arrume uma vaguinha de emprego para você. Se não for assim, tem que mudar de profissão. Por quê? Porque nós não temos uma representatividade. Então, o meu pedido aqui, hoje, nessa noite, professor, é esse. Para que o senhor... É sacrificoso, viu, professor? Não é fácil, não. Muita gente acha que para a vida parlamentar é fácil ganhar dinheiro, não é não. O embate lá é pesado, precisa ter bagagem para isso. Mas o senhor, se decidir ir para lá, não vai sozinho, não. Vai uma muvuca de assistentes sociais por esse país afora, para lhe ajudar, para lhe apoiar, porque eu acredito na sua capacidade de nos representar, e sim, aí, a partir daí, a gente começa a ter mudança. Bom, obrigado pela fala aí, e prazer revê-lo de novo, professor. Ô, Márcio, muito obrigado, meu amigo, pelos elogios. Eu vou falar para você, assumir a vida política, como político mesmo, é complicado, viu? Teria que ter um negócio acontecer alguma coisa muito forte para me convencer disso. Eu não tenho interesse, não. Eu não vejo como. Olha, eu cometi um erro muito grande o ano passado, que foi me candidatar ao conjunto Cefes-CRES. Ganhei. Um colegiado que não saía há 25 anos.
Não saía, só os mesmos, indicadinho dos mesmos e se mantinha ali. E depois eu me arrependi, porque eu me aborreci tanto com as coisas que eu via lá e coisas que eu queria fazer, que eu sabia que era possível fazer, mas que não dava para fazer. Que não queriam fazer. Que existiam 1000 impedimentos. Inclusive, a gente criou um processo legal, assim, uma criatividade boa, que foi a possibilidade do Banco do Brasil patrocinar o conjunto Cefes-Cres e oferecer uma oportunidade para os assistentes sociais pagarem a anuidade com pontos acumulados. Você acredita que o Cefes instaurou uma investigação em cima disso? E eu estou respondendo o processo? Juntamente Acredito. Juntamente com a equipe que estava lá, porque você sai, mas você fica 10 anos vinculado. Você saiu, mas não saiu, entendeu? Qualquer coisa que acontecer aí durante 10 anos no mano dessa gestão, eu estou junto. Então eu me arrependi. Me arrependi mesmo, profundamente de ter. Eu tenho medo de entrar para a vida pública e ou morrer ou me arrepender, porque eu não vou entrar para chegar lá para ficar passando a mão na cabeça daquele povo lá, não. Então, mas eu agradeço, né? Eu não duvido que isso seja possível. Eu não duvido. Eu sei da minha vocação. Eu nasci para falar. A comunicação é o meu maior dom, a minha maior capacidade. A argumentação, a capacidade argumentativa. Eu sou geminiano. Eu já nasci falando, eu acho, se eu não me engano. Então, eu demorei a encontrar meu espaço no mundo. Eu tenho 6 profissões diretas e umas 15 indiretas. Sou pau para toda obra, eu faço de tudo, conserto de casa, encanamento, eletricidade, faço cerca de 20 quilômetros de cerca eu já fiz na vida, assim, É igual Bombril, cerca de fazenda, eu colho café, eu colho cacau, eu faço de tudo. Eu dou aula de 47 matérias em matéria de serviço social, 22 em matéria de pedagogia, e mais um monte. Agora me formei em agronomia, já estão me provocando. E aí, não vai montar uns cursos, não? E agora me formei em análise de solo. Já vou iniciar um curso de produção de frutífera, só para não ficar sem estudar. Meu mestrado em ciência política, enfim. 18 especialização em várias áreas diferentes. Mas é porque a minha frustração em relação a isso é você entrar num lugar, e meu medo, e que me leva a repensar a ideia, é você entrar num lugar e você queimar a tua trajetória histórica, fazer que nem o Moro. O Moro, ele se queimou na trajetória histórica dele no Banestar, depois se queimou na trajetória dele na Lava Jato, mas a pior queimada dele mesmo foi se unir ao Bolsonaro. Foi a pior decisão da vida dele. Pior decisão da vida dele. Então eu tenho medo dessas decisões, eu chegar lá e fazer como não conseguir nada daquilo que eu quero e ficar lá patinando, que nem o Bolsonaro, 31 anos sem aprovar nenhum projeto. Então é essa a minha frustração. Eu não nasci para ocupar um espaço e me tornar inútil dentro daquele espaço. Eu entro até em depressão. Então eu até entraria, não resta dúvida disso, com a certeza de que eu ia conseguir alguma coisa. Mas eu tenho um grande desafio antes. Hoje, se eu me candidatasse, por exemplo, a deputado federal aqui na Bahia, eu não seria eleito. Primeiro porque grande parte dos assistentes sociais não votariam em mim, que já estão tudo com panelinha e favores políticos de outros políticos para quem eles votariam. Eles não votariam em favor da categoria ou com interesse em eleger uma pessoa que representaria a categoria lá. Eles estão procurando emprego, estão procurando uma dentadura, uma outra coisa aí, não isso. Com relação à formação da consciência, que você estava dizendo, no serviço social nós temos uma discussão ampla que parte de Lukács e passa por Gramsci, e Heller também fala sobre ela, que é que o assistente social, não diretamente, mas de forma indireta, Marx também faz uma abordagem sobre ela, que o assistente social não tem o poder de formar consciência, mas ele tem o poder de sensibilizar a pessoa para a formação da consciência, que a formação da consciência é uma escolha individual. Não sou eu que tenho que formar a consciência de A ou B, mas eu posso, por meio de uma proposta dialógica, dialética ou maiêutica, fenomenológica ou marxista, provocar, então, a sensibilização do sujeito para rever sua vida, seus conceitos, seus modos viventes e modus operandis, e a partir daí tomar decisões diferentes na ressignificação cultural.
Mas eu conheço um caminho político que é muito mais interessante do que você ficar tentando mudar as pessoas. Olha, o sujeito, a mulher vive 20 anos com o marido, ela não consegue mudar o marido. 50 anos, não muda. Adapta-se a algumas coisas, mas mudar não muda. O cara que deixa a pasta de dente aberta no banheiro, ele vai deixar a pasta de dente aberta a vida toda. O cara que mija na tampa do vaso todinho, ele vai mijar a vida toda na tampa do vaso. Dificilmente ele vai mudar. Porque, Coitado dos homens na sua mão. porque se ele não aprendeu isso em casa, e veja bem, eu nem casa tive, eu morei nas ruas até os 19 anos de idade. Eu morava em casas abandonadas, embaixo de ponte, embaixo de viaduto, em tapera, né, Agnes? Que aí a gente chama de tapera. Ninguém sabe o que é tapera aqui. As taperas, eu ficava feliz que eu não achava umas taperas com as panelas velhas dentro. Que eu já sabia, opa, aqui eu vou poder cozinhar. Daqui a pouco chegava o dono da tapera. Ei, meu, tá fazendo o que aí, menino? Fala, eu tô morando uns dias aqui, tem problema. Às vezes ele deixava, às vezes ele me expulsava, mas enfim. Eu não tive essa educação, eu aprendi por conta própria. Mas a maioria das pessoas tem que trazer isso do berço, porque não vai mudar depois. Então, formar a consciência de alguém é um negócio muito complicado. Mas existe uma coisa que a gente, enquanto movimento social, pode fazer. E isso vai nos trazer bons impactos sociais, que é produzir resultados em função da nossa mobilização. Eu já estou vendo muita gente que me criticava me aplaudindo agora. Pessoas que tinham medo do que eu ia fazer, que eu ia prejudicar o conjunto Cefes-Crese, que não sei o quê. Eu quero mesmo quebrar um pouco dessa institucionalização que foi imposta nos assistentes sociais, que dependem tanto do conjunto Cefes-Crese, que se for para dar um peido, ele pergunta se o conjunto Cefes-Crese está envolvido no processo. Senão ele não peida, ele morre entalado, embuchado, mas ele não solta o pum. Então, é isso que tem acontecido no Brasil. Então, essa prisão institucional, eu quero romper um pouco com ela, mas eu não quero desmerecer o trabalho que o conjunto já fez e tem feito a nível de Brasil, principalmente as câmaras temáticas, as comissões temáticas, que têm produzido muito mais que o conjunto por si só. Tem muita gente grandiosíssima, que são meus amigos, a Borgiano, converso com ela toda semana, a Bering, a Boschetti, que já foram presidentes do conjunto e tudo mais. Então, são pessoas que você percebe na fala que existe uma sinceridade no que eles tentaram fazer. Isso é muito importante. No que eles tentaram e buscaram produzir. E produziram muito. A gente tem 1000 resoluções que nos orientam hoje. Não foi pouca coisa. É uma construção histórica muito grande, né? Mas no que diz respeito a nós, especificamente, Fórum CESO, ASPSE Brasil, o que nós precisamos é resultados e visibilidade. Por isso eu quero lançar aqui um encaminhamento, aproveitando a fala do Márcio, para que vocês que estão nos grupos das frentes peçam a Agnes ou a mim o direito de se tornarem administradoras do grupo, administradores do grupo, e comecem a trazer outros profissionais para os grupos, para envolver esses profissionais na luta. A gente, Márcio, não tem a missão, enquanto pessoa, de mudar o mundo todo. Mas nós precisamos mudar uma pessoa. Influenciar uma pessoa. Não é nem mudar. Eu vou tirar até a palavra, vou tirar a palavra mudar, viu, gente? Tira essa palavra é uma palavra feia. Influenciar. É a pessoa olhar para você e dizer, não, Márcio, eu vou seguir o Márcio. Eu vou acompanhar o Márcio nessa luta. Eu vou ver o que é que... a mosquinha que gosta de aparecer voltou, ó. Eu já cacei ela o dia inteiro aqui, mas não consegui achar ela. Mas ela só chega na hora da live. E minha casa é bem limpinha, gente. Mas não sei, é uma só que tem aqui. Só tem uma. Mas ela aparece todo dia na hora da live. Enfim. E aqui a gente tá privado. Eu, quando tô ao vivo, eu fico agoniado. Então o que a gente pode fazer é influenciar uma pessoa. Olha, eu tenho... Uma das minhas coordenadoras de estágio faleceu. Deu um ataque cardíaco. Uma pessoa muito querida, mas faleceu. A outra, que foi a Ana Bacelar, é minha seguidora no Instagram, no Facebook até hoje, compartilha as minhas coisas e tal. Está sempre envolvida com tudo que eu faço. Participa de quase tudo, em silêncio. Convidei ela para o congresso, ela não quis de jeito... Para ser palestrante, já convidei várias vezes. Ela não quis de jeito nenhum participar como palestrante. Mas para mim seria uma honra se ela participasse. Ela foi minha coordenadora de estágio e também foi minha tutora de sala de aula, minha professora, né? Então, eu deixei essa história para trás que hoje eu posso olhar
há 10 anos para trás, eu posso olhar para as pessoas por quem eu passei, mesmo aquelas com as quais eu discordava e com quem a gente teve... Não tem pessoa que eu tenha brigado mais na minha história de vida do que com a professora Marcela Silva, enquanto profissional. Mas ela está sempre comigo e eu estou sempre com ela nos eventos. Eu participei da Jornada Nordeste de Serviço Social com ela, que ela é organizadora junto com a Beth. Ela participa de todos os congressos que eu organizo. O que eu quero dizer com isso? É porque existe uma influência de um para com o outro. Eu influencio ela e ela me influencia. Eu acho que esse é o nosso propósito enquanto mobilização. A gente não pode, enquanto movimento social, nesse momento, ficar olhando para o todo, que a gente não vai dar conta do todo. Enquanto movimento social, primeiro nós precisamos, claro, ir lutando, continuando lutando, mas nós precisamos nos fortalecer. A gente não vai conseguir trazer todos os assistentes sociais para o município, mas cada um de vocês, para o movimento, desculpe, para o movimento. Mas se cada um de vocês conseguirem trazer um, aí já vai fazer muita diferença. A senhora trouxe 4 ou 5, a Agnes traz várias pessoas, o tempo todo está trazendo pessoas para o movimento. Outras pessoas aqui, deixa eu ver quem eu me lembro aqui, né? Tem algumas pessoas eu me esqueço, mas eu sei que o Márcio tem trazido pessoas. Deixa eu ver, a Noêmia, enfim, a Thelma, a Iris, a Cris, né? A Iris, enfim. Não vou parar de falar nomes, que eu vou cometer um pecado aqui de lembrar de quem tem sempre ativamente participado aqui. Mas é isso que a gente precisa fazer. Você não vai influenciar todo mundo, você não vai conseguir agradar todo mundo, você não vai conseguir sensibilizar, que é aquilo que o Márcio chamou de criação de consciência, para o qual nós não estamos habilitados, mas a sensibilização nós estamos, é para isso. Professor, só uma correção, porque aqui no Rio de Janeiro, aqui nós temos um modelo de fala, né, e que acaba gerando uma outra interpretação. A ideia não é que formar a consciência, né? Claro que a gente não forma consciência, mas a ideia é incentivar, né? É trazer para o lado, né? Porque no Rio de Janeiro a gente tem, a Agnes outro dia falou isso comigo, são muitos estados e cada estado tem uma forma de se expressar e aí pode gerar interpretação errada. Perfeito. Mas não é formar a consciência de ninguém não, porque isso aí já nasce pronto. É verdade, né? Mas é influenciar, então, essas pessoas, sensibilizar essas pessoas. Então, Márcio, aí eu queria pedir para vocês, como encaminhamento, a Agnes anota aí o encaminhamento, e cada um de vocês solicitem no grupo que vocês participam a administração do grupo. A gente é aberto, nós fornecemos a administração do grupo, né, para se tornar ADM no grupo, para você conversar primeiro com as pessoas. Agora, por favor, não saia adicionando às cegas, assim, vou adicionar aqui todo mundo que eu conheço. Isso não funciona e gera até um mal-estar, gera até alguma dificuldade para a gente. Mas você vai lá e conversa com a pessoa. Nós estamos numa mobilização e gostaria de saber se você tem interesse em participar. Ou tem gente que você já tem até mais intimidade. Fulano, bora participar de um grupo aqui e tal. Se ela concordar, ou fulano, né? Que gente mais intimidade, você não precisa de muita frescura, né, para poder convidar. Fortalecer as nossas mobilizações. A partir daí, nós precisamos propor, né, terminando esse encaminhamento, nós vamos para o próximo. Ações concretas. Ações concretas foi a nossa proposta inicial lá em 2019. Nós estamos fazendo algumas, que é a iniciativa popular. Eu fiz o Congresso Nacional, o Congresso Brasileiro do Piso, está acontecendo ainda. As discussões estão presentes lá. Tem quase 5.000 inscritos. A assinatura, a iniciativa popular, acredito que já está chegando perto de 20.000, né, Agnes? Não? Nós estamos com 14.000. Hoje é que assim, eu recebi umas assinaturas e eu não coloquei tudo. Certo. Eu acredito que se eu colocar vai dar 15.000, mas nós não chegamos ainda a 15.000. Tá bom. Eu estou pedindo até nos grupos que cada um faça 5 por semana para ver se a gente dá uma agilizada. Antes parece que dava 1.000 por semana, agora Mas a está tendência é essa dando mesmo. 100. É desacelerar mesmo. Mas, a respeito da demanda do Rio de Janeiro, nós precisamos propor uma ação concreta aqui. Vou pedir a Agnes para redigir um texto, ou qualquer um de vocês, se quiserem, também pode se posicionar. Para redigir o texto, a gente coloca o logotipo do Fórum CESO e encaminha para o Cefes. E depois a gente vê com o Márcio a possibilidade de encaminhar para o CRES do Rio de Janeiro, assinado por outros profissionais aí. Então, são ações concretas. Nós precisamos mostrar trabalho. Olha, Márcio, não tem nada mais que fortaleça um movimento social do que mostrar serviço, mostrar trabalho.
Todo o resto ajuda, mas o que realmente dá crescimento, impacto, representatividade e unidade é serviço, trabalho prestado. Pode falar, Márcio. Não, sim, eu só queria falar que, tudo que for direcionado aí aqui para o Rio de Janeiro, nós vamos dando os encaminhamentos e atendendo tudo aquilo que for proposto. Muito obrigado, Márcio. A Eliane queria falar, Eliane? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Nossa, a questão da conferência que vai ter agora nesse mês, né? Que aí eu falei que vou falar sobre esse assunto, né? Porque ele fez o projeto, né? Para colocar em cada escola um assistente social. Só que aí ainda não foi ainda ativa, né? Nas câmeras. Ainda está bem sossegadão. Foi votado já na Câmara dos Vereadores? Não, ainda não. Foi apresentado? Não. Eu estava pensando até tirar cópias e levar para a conferência. É importante, é uma boa ação, uma ação importante. Né? Porque imprimiria certa quantidade, né? E os outros gestores dariam, né? Umas olhadas para ver. Muito bom. Porque é muito importante o trabalho, né? Só que aí, para uma pessoa só, tá dando conta de tudo isso, infelizmente, é impossível. É verdade. Cada um fizer um pedacinho, uma parte, um fragmento, a gente chega lá. E assim, a gente trabalha 20 horas, mas nunca fica às 20 horas. Estou aqui com um monte de relatório para terminar ainda hoje, para levar para amanhã. Trabalho 50 horas. Esse negócio de 20 horas, conversa para hoje. Obrigado, Eliane. Muito obrigado, um abraço, viu? Obrigada. Depois nos atualize aí dos resultados, viu? Obrigada. Um abraço. Pode falar, Silvia. Um abraço. Boa noite, colegas. Boa noite, professor. É um prazer estar falando com você, né? Obrigado. Você me representa, viu? Obrigado. E parabenizo também você pela sua garra que você tem, né? Mostra que você é um homem mesmo de atitude, de coragem, né? Professor, me diga uma coisa, porque aqui em Trizidela do Vale foi aprovado. Trizidela do É Vale, linda. bonita demais. E agora que tá bonito. Foi aprovado foi feita a regulamentação, né? Foi aprovado foi apresentado na Câmara, foi aprovado pelos vereadores e foi sancionado pelo prefeito. Já em Pedreiras também foi apresentado, foi aprovado pelos vereadores, mas a prefeita nunca sancionou. Aí eu quero saber qual é o passo agora que a gente tem que fazer. Solicitar uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, por intermédio de um vereador, juntar pelo menos 3, mas se possível 10, 15 ou 20 profissionais, assistentes sociais, psicólogos e demais população, se apresentar na Câmara e propor a fala. Por que está parado isso aí? Por que não andou? E se tiver um NUCRES por aí, convidar o NUCRES para fazer isso, que isso é atribuição também do NUCRES, né? Eles não vão querer, mas o Fórum CESO está aí. Se precisar usar a nossa bandeira para fazer isso, nós estamos à disposição. Se quiser fazer audiência pública online também, à distância, estou aqui também. Isso vale para todos os colegas que estão aí, qualquer outro que vier, qualquer outro que tiver interesse. Eu faço audiência pública online aqui, é só marcar o dia, a gente se reúne, eu faço a fala e cobro do município, em nome do Fórum Nacional dos Trabalhadores do Serviço Social. Viu? Esse é o caminho, viu, Silvia? Pois tá bom, pois a gente vai se organizar aqui, porque eu falei com uma vereadora, que ela é aquela mulher mesmo de briga mesmo, né? Mas aí, o problema dela é que ela é a oposição da prefeita. E aí eu não sei se ela está segurando isso por causa disso, né? Eu não sei o que é, né? Eu até botei ela para tentar descobrir o que é que está faltando lá para ela poder aprovar, sancionar essa lei. Nós temos que ir para cima. Ela disse que ia verificar. Ela disse que vai ver essa situação, aí vai estar passando. Aí, caso não dê certo, aí eu entro em contato com você para a gente estar vendo a questão dessa audiência. Pronto, pode deixar, viu? Estou à disposição. Tá bom? Mais alguém gostaria de falar? Professor Obrigado, Davi, Silvia. boa noite. Obrigado, Silvia. Um abraço. Boa noite, gente. Boa noite, professor Davi. Sou eu, Noemi. Boa noite, Nó. Nós estamos em Camaçari passando
praticamente pela mesma situação de Silvia. Eu até conversei com algumas assistentes sociais que concordam, né? Mas é como nós sabemos. É uma concorrência terrível, como o companheiro Márcio falou aí. Além de lives, além de só venderem cursos, e tá horrível. Sinceramente, a nossa categoria tá passando por um momento triste e decadente. Então, essa lei foi sancionada em Camaçari, na época, na gestão passada, na primeira gestão passada, e ele ficou dois mandatos. Estamos agora com a oposição dominando o município. Terrível. E a bancada praticamente não existe oposição. Ainda assim, convidei algumas amigas, algumas colegas que estão, assim como o nosso colega Márcio falou, se dizem decepcionadas, se dizem totalmente desmotivadas mesmo para buscar. Eu estou fora do mercado de trabalho. Mas eu fico acompanhando os seus trabalhos. Deixa eu te fazer duas propostas. Vamos montar um curso de serviço social na educação aí em Camaçari, presencial, e vamos para cima desse povo. Aí eu vou ficar uns dias aí, eu não moro muito longe daí. Eu moro a uns 200 quilômetros daí. Eu vou ficar uns dias aí e a gente vai para cima deles presencialmente, para ver qual é o problema, cobrar explicações deles. Vamos, é interessante. Isso aí é um retado. A gente conversa no privado sobre isso, porque a lei já existe. Vou mandar a lei para você tudo direitinho no privado. Pronto, então a gente acerta os detalhes no privado. Muito obrigado, Noêmia. E vamos para cima. Depois a gente traz um resultado aqui, viu? Para a nossa reunião. Tá bom? Professor Davi, temos 8 minutos. Viu, já viu. Só uma pergunta. O senhor fez o curso lá que o senhor ia falar sobre o que é o Cefescred. O senhor falou que ia montar um curso, chegou a montar? Eu fui proibido por eles. Quando eu fui buscar informações, eles disseram que eles mesmos vão fazer, que não era para mim fazer, não. Na tristeza isso na nossa categoria. O órgão que nos rege, o órgão que deveria ser, sinceramente. Eles nem, é aquele ditado, nem faz e nem deixa o outro fazer. Prof, posso falar? Hoje eu estava conversando com uma pessoa, agora não vou lembrar o nome, mas ela falou que o CRES ele tem uma atribuição que seria ir atrás, né, de fiscalizar, é aquela coisa, ele é o braço do Estado, né? E aí ela me falou que o importante seria os sindicatos. Então eu não sei se de repente essa nova forma de influenciar, essa nova forma que o Márcio lhe colocou, de repente seria da gente formar, lembra que você queria no começo fazer os fóruns CESO? Nós chegamos a fazer da Bahia, Fórum CESO, nós temos 3 grupos do Fórum CESO da Bahia, nós temos Fórum CESO acho que é do Ceará, eu fiz agora um de São Paulo, gostaria muito de fazer do Rio de Janeiro, já conversei com o Márcio para a gente fazer, e eu acredito assim, que de repente a gente podia fazer assim, o Fórum CESO, o teu é o nacional, e a gente fazer esses estaduais, e aí se fortalecer e formar os sindicatos. Inclusive eu conversei com a Cris falou que está bem assim, desmotivada porque ninguém vai para o sindicato. E eu acredito que a gente precisa mais se unir nessa forma do sindicato. Ontem eu recebi que parece que Londrina estão fazendo, aqui no Paraná não tem sindicato, acabou outro lá que tinha, e ninguém fez eleição e ninguém quis se candidatar e tal. Até comentaram e eu falei que eu tinha bastante vontade de fazer parte. Só que eu moro em Cascavel, como é que eu vou para Londrina formar sindicato? Então eu gostaria, porque Cascavel é uma região grande, de repente formar um sindicato aqui. Então eu acredito assim, que de repente a gente partir para essa história dos fóruns CESO ou sindicatos, para que a gente fortalecesse a nossa categoria, porque eu não vejo outra. Eu escuto tantas pessoas vêm me pedir no privado aqui, pedem apoio, pedem várias coisas. Eu tenho 5 minutos para te responder, viu, Agnes? Eu tenho 5 minutos para te responder e encerrar. Então responda. Tá bom, desculpa, viu? Olha, primeiro, é super do meu interesse, é muito do meu interesse que a gente forme o Fórum CESO estadual, cada estado com a sua liderança.
Eu tenho alguns nomes aqui na Bahia que eu gostaria de depois sugerir numa próxima reunião para a liderança da Bahia. Não vou chamar e a gente poderia, inclusive, dividir a Bahia também em territórios menores para ficar mais fácil de deixar o estadual, mas também dividir em territórios. E eu gostaria muito de ter isso. Com relação ao sindicato, é um negócio muito complexo, porque não dá para fazer um sindicato para um município, porque o número de assistentes sociais que tem no município não mantém o sindicato. O sindicato, para se manter, precisa de contribuição, que agora não é mais obrigatória, é opcional, mas mesmo assim, para se manter, ele precisa da contribuição. A gente consegue montar o Fórum Nacional dos Trabalhadores do Serviço Social sem contribuição nenhuma, porque a gente faz tudo online. Até o momento a gente tem feito tudo online. Mas se fosse para haver o caso de haver uma mobilização de um lugar para o outro, haveria de ter uma contribuição, porque senão não tem como manter as coisas. Então, é isso que eu tinha para dizer. Tenho muito interesse, né, em organizar. A gente vai levar isso para uma pauta da nossa próxima reunião. Pode anotar aí, viu, Agnes? Mais uma vez, que a gente já tratou disso outro dia. Não desenvolveu muito não, mas é assim mesmo. Eu sou Diego Ferrari, assistente social formado na Argentina. Trabalhei como assistente social em escolas públicas no meu país durante 7 anos. Vim para o Brasil fazer parte da coordenação político-pedagógica da ENF, do MST. Portanto, tenho forte vínculo com os movimentos sociais e reconheço a potência do vínculo pedagógico entre a escola e o território nas periferias urbanas, e esse vínculo comunitário é uma função nossa. Fiz mestrado em desenvolvimento territorial. Diego Ferrari, aproveitar que você é o nosso conterrâneo aí de pertinho, né? Nosso amigo da Argentina, e lhe convidar para amanhã, às 18 horas, participar comigo da live da cerimônia de abertura do Congresso Nacional do Serviço Social na Educação, amanhã às 18 horas. E convidar todos vocês também, que ainda não fizeram a sua inscrição, por favor, dá uma forcinha aí para mim, vai lá, faz sua inscrição. Quem não fez ainda, está convidado. Agradecer a todos vocês pela participação. Estamos encerrando nosso tempo aqui, já tivemos 2 horas de reunião. Muito obrigado. Na próxima, eu queria que a Agnes fizesse uma organização aí das pessoas que vão falar, colocar os nomes aqui para não passar ninguém com vontade de falar, sem poder falar, viu? E aí fazer uma lista de nomes aí, para eu colocar aqui no chat aqui que quer falar, para ir organizando. Atualmente fiz a revalidação do diploma na UFRJ e estou terminando o doutorado em serviço social também na UFRJ. Moro na Ilhabela, São Paulo, e aqui estamos mobilizando uma campanha por implementação da lei. Estamos organizando um fórum pelo direito à educação na Ilhabela para o dia 10 de dezembro. Quem quiser entrar em contato por dicas na organização, se agradece. Precisamos de muito apoio. Valeu, Diego. Fala comigo aí no WhatsApp. Diego tá aí? Não tô vendo ele, que tem bastante gente aqui. Fala comigo aí no WhatsApp pra gente acertar, pra gente conversar um pouquinho. Tá aqui ele. Viu, Diego? Tu tens meu WhatsApp? Estou em contato com ela. Pronto. Tá aí no WhatsApp também. Eu botei aí nos comentários, deixa eu ver se tá certo. Então, gente, é isso, ó. Sem mais delongas, o tempo acabou, vai fechar a sala daqui a pouquinho. Um grande abraço, forte abraço a todos e todas. Agnes. Um abraço a todos, um abraço, professor, prazer em revê-lo. Márcio, Agnes, Camaçari. Agnes. Só depois do dia 15, né, professor? Ou a gente faz às 17 horas. Depois a gente acerta isso. Ou faz às 17 horas na próxima quinta. Abraço, professor. Abraço a todos. Agnes, um abraço, Agnes. Abraço a todos vocês. Boa noite a todos. Obrigada por todo mundo ter comparecido. Obrigada, gente. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, Agnes.